Boa noite. Está começando o 3 a 1, aqui na TV Brasil. Eu sou Luiz Carlos Azedo e hoje nós vamos debater o doping no esporte, um assunto que vem se agravando em nosso país. Participam dessa nossa conversa a diretora adjunta da Comissão Antidoping da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos e triatleta Sandra Soldan, o ex-atleta olímpico e diretor técnico da Federação de Atletismo do Rio de Janeiro, Nelson Rocha, e o presidente da Associação Brasileira de Estudos e Combates ao Doping, Alexandre Pagnani. Pouco antes de Cristo, na antiga Roma, os tratadores de cavalos usavam hidromel, uma mistura de água, mel e aveia que melhorava a forma física dos animais usados nas provas esportivas. Esse foi o começo do que conhecemos hoje como doping. Naquela época, o Senado romano punia com a crucificação o tratador que usasse a mistura. Atualmente, o novo Código Antidoping Mundial, que entrou em vigor em janeiro de 2009, prevê maior rapidez na investigação dos casos e estabelece punições não tão pesadas quanto a antiga Roma, mas bem rigorosas, que variam de advertência à suspensão definitiva, embora na maioria dos casos seja recomendada a suspensão por 2 anos. Mas no Brasil, as célebres frases "o importante é competir" e "esporte é saúde" nunca estiveram tão fora de moda. No ano passado, o país teve 24 casos em 5 modalidades esportivas: atletismo, ciclismo, ginástica artística, natação e triatlo. Sandra, você que é médica, que continua participando das competições, já teve o dissabor de perder uma competição importante para uma colega que depois se comprovou, participou da prova dopada. Como é essa questão para um atleta que está, assim, ambicionando participar das Olimpíadas e que enfrenta uma concorrência desleal, desigual, em função do doping? É um problema, né? Você se sente meio garfado quando você perde para um atleta que depois de algum tempo você viu que estava usando substâncias ilícitas. Você não competiu de igual para igual com aquele atleta, né? Mas acho que isso que me deu força, me deu energia, me deu vontade de entrar nesse assunto. Quando me convidaram há 2 anos atrás para poder fazer o controle antidoping na CBDA, apesar de todo o escândalo envolvido na época do caso da Rebeca Guzmão e a médica da época, recebi o convite por intermédio do Cláudio Gil, do Dr. Cláudio Gil e do De Rose, que é o assunto, ele é o papa no assunto, né, quando se fala em antidoping, isso em termos internacionais. Então, por isso que na hora eu aceitei o convite, topei o desafio faz parte da minha vida, por isso que eu sou triatleta, e há 2 anos que eu estou fazendo o controle na CBDA, e gostaria que esse mesmo esquema que a gente faz na CBDA fosse para outras confederações no Brasil, porque eu diria que é um modelo padrão, a gente faz controles dentro e fora de competição, e apesar de várias confederações ainda não terem o esquema de controle antidoping, porque é um esquema que se gasta dinheiro. Agora, isso é uma coisa meio recorrente. Você vê, por exemplo, a Mariana Ohata, que foi atleta aqui no caso, te venceu naquelas circunstâncias e depois se recuperou, foi inclusive atleta nas Olimpíadas de Pequim, agora novamente foi identificado o uso de substâncias ilícitas, né, o consumo de substâncias ilícitas por ela. Como é essa questão da reincidência? Não há aí talvez um problema de orientação ou essa fronteira entre o que é legal e o que não é, com as novas tecnologias na área da medicina, da farmácia? Isso não está embaralhando um pouco com certeza isso sempre muda, né? Substâncias proibidas pela UADA está sempre se modificando anualmente. Cada ano, no mês de janeiro, é lançada a nova lista de substâncias proibidas. O que a UADA, a Agência Mundial Antidoping, procura ver quais são as substâncias que estão sendo mais utilizadas pelos atletas em todos os esportes no mundo inteiro e
como abuso, né? Substâncias que são usadas demais para ganho de performance. E é isso que a ideia principal do controle antidoping, né? É você garantir o fair play, a largada dos atletas, né? A competição entre os atletas de igual para igual, além de você garantir a saúde dos atletas, porque todas as substâncias proibidas, em menor ou maior grau, causam prejudicam a saúde. Exatamente. Nelson, sua filha é uma atleta excepcional e agora ela foi deu uma declaração dizendo que treinava com o mesmo treinador de outras atletas que foram flagradas, né, utilizando o doping e acabou afastada das competições da seleção. Como é essa questão? Você, como pai, como um atleta excepcional que você foi, como velocista, como é que você está encarando essa situação aí? A gente encara com muita tristeza, né? Porque eu acho que o esporte ele tem que ser feito sob princípios éticos. E eu sempre passei isso para minha filha, que no início fazia até patinação artística e por escolha dela própria, ela foi fazer o esporte que ela adotou, que foi o meu esporte e o da mãe, que também foi uma grande atleta. E a minha surpresa foi a forma com que ela foi acusada de ter feito o uso da substância. Porque quando você é retirado de uma delegação e o exame da UADA deu negativo, eu acredito... O que é o ADA? O ADA é o órgão máximo do controle antidopagem no mundo. É uma agência, assim, fidedigna, muito séria. Mas como é que é isso? É Evelyn, né, o nome dela? É Evelyn. Ela fez o exame, deu negativo, mas deu uma declaração que treinava com o mesmo... com o mesmo... E aí foi afastada. Como é que foi isso? Que foi submetida a injeções, shakes e comprimidos que o suposto dopador, né, que até agora ele não deu declaração nenhuma, teria também dado a ela, né? Então, mesmo o exame dando negativo, a Confederação considerou, não a UADA, mas a Confederação Brasileira de Atletismo considerou que ela deveria ser afastada da delegação, né? Então, isso aí está causando polêmica. Eu já tive conversas com algumas pessoas. Você acha que estão jogando pesado demais nesse aspecto? Eu achei que houve uma precipitação. Porque se uma pessoa me manipula com uma injeção, eu não posso presumir que, digamos, na Sandra ou no professor Alexandre ou em você, seja a mesma. Entendeu? Eram tratamentos individualizados. Então, eu achei que houve uma precipitação. Alexandre, você que mexe com esse assunto numa área muito suscetível ao consumo de anabolizantes e esteroides e essas drogas que visam melhorar o desempenho, a performance, como é que você encara essa questão do controle? O que está acontecendo aí de fato? O que a gente percebe nitidamente é que o governo não possui uma política pública nacional de combate ao doping. Esse é em primeiro lugar está essa circunstância. A falta da demanda de cultura na área é gigantesca. Nós temos hoje, por exemplo, 29 modalidades olímpicas, 30 reconhecidas e 71 modalidades não olímpicas, dentre os quais, se todo mundo seguisse a Resolução 02, que foi elaborada pelo Ministério dos Esportes, do qual eu faço parte da Comissão Nacional de Combate ao Doping, teria programas, como a doutora Sandra colocou, programas de controles de exame antidoping. Quando você fala políticas públicas, assim,
se existe uma resolução, existe algum elemento de política. Mas o que falta? O que eu digo nessa política pública é versando a base, as informações da base, pode seja escola começando, uma junção entre Ministério da Educação, Ministério do Esporte, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da Agricultura, proporcionando uma única voz. Você está misturando aí o Ministério da Agricultura por causa desse negócio de tomar injeção para cavalo? O uso dos esteroides anabolizantes, ele veio à tona do uso veterinário, porque eu ajudei na elaboração do projeto, de uma lei que existe específica, é a Lei 9.965. Ela regulamentou a venda indiscriminada de esteroides anabolizantes nas farmácias de drogaria em todo o país. E só pode ser por receita aviada, com código da doença, o RG do paciente, o médico, o nome do médico também, o CRM dele e tudo mais. E a receita é retida. A partir do momento que essa lei foi sancionada em 2000, o grau de dificuldade do consumo de substâncias ilícitas terapêuticas e fins terapêuticos, digamos assim, os medicamentos, esteroides anabolizantes, hormônios, peptídeos, os seus derivados, ele passou a ter um grau de dificuldade, não é vendido mais livremente. Então, pensando num outro mercado de fácil acessibilidade, apesar de possuir uma normativa 36 do Ministério da Agricultura, numa normativa também 10 do Ministério da Agricultura, em que restringe a venda dos anabolizantes, não é fiscalizado. E isso não existe controle. O descontrole. Nós temos uma pergunta de telespectador. Um atleta, quando não está em competição, não deveria estar isento do exame de doping? Sandra, você que está com a mão na massa aí. Um atleta que está competindo, ele está em atitude de atleta competindo, dentro e fora das competições. Nunca usar substância proibida. Esse foi o problema do atletismo, que grande parte dos atletas foram pegos, foram exames fora de competição todos eles, num único lugar. Então, e o problema da nossa ginasta olímpica, o problema de vários atletas. Não é porque eles não estejam competindo que eles vão tomar qualquer coisa. Muito pelo contrário, tem que sempre estar prestando atenção naquilo que ingere, ou suplementos ou medicações. Essa é a minha principal função dentro da CBDA. Não é só fazer os controles de competição, orientar os atletas em tudo aquilo que estão consumindo, seja suplementos ou medicações. É um fato real, quer dizer assim, o avanço da ciência em todos os aspectos da saúde humana leva naturalmente a que essas inovações, esses recursos sejam utilizados no esporte ou até mesmo testados no esporte, né? Agora essa fronteira já está chegando à biogenética. Exatamente. Como é que vai ser isso? A pesquisa de células-tronco, né? É um problema sério, porque a tecnologia do antidoping está sempre correndo atrás dos atletas que estão querendo pegar o caminho mais curto, de querer se dar bem rápido, de melhorar de performance da noite para o dia. Esse é um problema eterno, que já vem, não é de agora, é de longa data. Então, o controle de doping está sempre atrás. A janela entre o doping e o antidoping está cada vez menor. Está se investindo muito em tecnologia. Nelson estava comentando um pouco isso, né, Nelson? Que você fala que na sua época de competidor era uma situação, agora é outra. Como é que foi a mudança? Muitas fraudes, porque era visível, assim, você olhava os pescoços, sabe, a musculatura daqueles atletas. Eu corri contra o Ben Johnson, eu ganhava dele fácil, de repente... Você ganhava do Ben Johnson, de repente ele passou que nem um foguete do teu lado. Pelo amor de Deus, tem algo que... Não tá tem certo. algo estranho. Mas só que é o seguinte, antigamente... Como é que é assim? Você magrinho desse jeito, correndo mais que ele, de repente aparece aquele gigante? Porque eu sou uma exceção. Poderia haver assim um velocista do meu tamanho, mas não com massa tão muscular, pouca massa muscular. É só que... não era ele a exceção, não? Eu tinha pouco de tecido adiposo. Eu já estou aqui morrendo de frio.
Então, e os meus tendões hoje, né, a gente vê que os meus tendões e as minhas alavancas, elas eram extremamente fortes. Então, havia um equilíbrio entre musculatura, né, massa magra e os tendões. Por isso que eu corria tanto. E a sinapse era muito rápida. É muito rápida, né? O estímulo é muito Mas rápido. mais do que isso, eu acho que o amor à pátria é o que valia mais. Né? Também. Hoje, o poder da mídia, Isso. o poder de patrocínio, que a cobrança assídua perante a família, de que o atleta tem que buscar aquele resultado, que ele tem que ganhar a qualquer custo, gera o ônus do prejuízo. Bom, É um problema. nós vamos ter que fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco discutindo o doping no esporte. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil, discutindo o doping no esporte. Participam dessa nossa conversa Sandra Soldan, triatleta e diretora adjunta da Comissão Antidoping da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. O ex-atleta olímpico, diretor técnico da Federação de Atletismo do Rio de Janeiro, Nelson Rocha. E o presidente da Associação Brasileira de Estudos e Combate ao Doping, Alexandre Pagnani. Nelson, você que viu o Ben Johnson passar que nem um foguete do teu lado e depois aquele escândalo que despertou o mundo para esse problema do doping. Agora isso está se agravando aqui no Brasil. Independentemente do caso da sua filha, que é um assunto mais controverso, existe comprovadamente uma elevação do número de dopings flagrados nos exames, nos controles que são realizados. Você atribui isso a quê? Eu atribuo a ganância, a falta de informação, a falta de educação, né? É como a Sandra está ressaltando e como o professor também avalia, a gente nota o seguinte, que não existe uma fonte de informação ao atleta, não existe um controle nacional, uma política nacional para isso. Por exemplo, você é diretor da Federação de Atletismo do Rio de Janeiro, Isso. que é sempre foi um celeiro de atletas, Isso, exato. aquela pista ali do Maracanã, ali, do Célio de Barros, já nos deu muitas glórias. Isso, que pode ser né? O teu olho está né? brilhando aí, só de lembrar disso. Isso. O que você faz ali para que essa coisa não aconteça? Qual é a tua rotina ali ao lidar com o atleta? Você é responsável por esses atletas. Hoje apenas orientação. A gente procura orientá-los através de exemplos, tanto os maus exemplos quanto os bons exemplos. Mas nos falta sustentação técnica para isso. É por isso que seria importante essa política que ele está falando, que é para a gente poder, e com o programa da Sandra, a Sandra chegar e ter certeza de que é o seguinte, isso aqui é nacional, é uma política nacional. Então, as confederações e as federações vão ter que agir desta forma. Isso vai ser sede das Olimpíadas de 2016. Então, já há uma mobilização nacional de técnicos e jovens atletas buscando os índices para participar das Olimpíadas e quem tiver pegada para isso vai querer ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Exato. Então, esse problema vai se agravar. Pode ser. Como é que você acha que deveria se proceder para evitar que isso aconteça? Porque a impressão que a gente tem é que está tudo muito solto. O pessoal só fala em obra. Fazer metrô para Barra da Tijuca, construir estádio. E o atleta? O que você acha que precisa ser feito? Exatamente isso. Educá-lo e também controlá-lo. Agora, através dos programas e através da política nacional. Porque sem isso aí, a gente não sabe como orientá-lo. A gente pode dizer, não faça isso, não tome isso, aqui é a lista.
Mas e aí? Alexandre está doido para falar ali. É, Fala. eu queria dizer o seguinte, o governo ele realmente está sem a política nacional, mas ele está começando a implantar essa política nacional. O papel da Comissão Nacional de Combate ao Doping, hoje do Ministério do Esporte, é um órgão orientador ao Conselho Nacional de Esporte o que fazer. E o Brasil é obrigado agora a criar a Agência Nacional de Antidoping, por exigência de um cumprimento signatário para a sede das Olimpíadas de 2016. Por exemplo, assim, só que eu estava lendo outro dia aí uma reportagem, então o Exército americano está pesquisando produtos, desenvolvendo tecnologia biogenética para aumentar o desempenho dos soldados. No seguinte sentido, o cara não cansar, não sentir dor, não ter inflamação durante um determinado período, toma um comprimido, o cara fica 30 dias... Soldado universal. Soldado universal. Soldado universal. Quando isso chegar nos esportes, e vai chegar, porque acaba chegando, como é que isso vai ser? Já chegou. Já chegou? Por exemplo, o Brasil, a Vigilância Sanitária Nacional, a Anvisa, vai lançar uma portaria específica, alimentos para atletas, suplementação, coisa que o Brasil não tinha regulamentado, ou seja, entrava de tudo aqui dentro. Eu fico impressionado, por exemplo, onde eu moro lá em Brasília, tem uma academia enorme, uma academia dessas de ginástica normal, que tem tudo lá, todos os aparelhos, equipamentos. Aí a 100 metros tem uma loja só de suplementos alimentares. Uma parte importada, né? Cada gainers, pote, aminoácidos. Cada pote... O que a gente tem que, às vezes, dividir as coisas, que muitas lojas são fachadas de programas de venda de esteroides anabolizantes, ao invés de programas de lojas de venda de alimentos para atleta ou suplemento alimentar. E eu estava conversando com a Sandra, a doutora Sandra, em relação a isso, e com o Nelson. Nós temos que ter uma regulamentação em que tenha um responsável técnico para a venda disso. O nutricionista é capaz disso. Ou seja, ele passa a ser responsável na orientação do que pode ser consumido ou não. Porque, senão, nós entramos nesse entrave, que eu tenho várias denúncias na associação, de que lojas de suplementos fachadas, não é todas, lógico, evidente que 15, 20%, vendem esteroides anabolizantes no mercado brasileiro. Sandra, explica para a gente aí o que é esteroide anabolizante, suplemento alimentar, qual é a diferença? Assim, porque para o leigo, o sujeito chega lá e ele quer ficar forte, né? Sai comprando e tem alguém que vende. Como é que funciona isso? Esteroide e anabolizante é a mesma coisa, a mesma substância. É uma categoria de substâncias que tem como principal efeito um inchaço da musculatura, né? Você ganhar massa muscular. E atletas e praticantes de atividade física procuram os anabólicos justamente com essa ideia, né? De ganhar massa muscular rápido. Uma coisa é você fazer ir para a academia e malhar, pegar peso bastante, você demora muito tempo. Você toma um anabólico, você ganha isso rapidamente. É uma substância proibida, porque tem a diferença, o problema do fair play. E o principal, como médico, que eu falaria, é efeito colateral em todos os órgãos. Lawrence Griffith Joyner, americana, velocista, morreu, infartou aos 39 anos de idade. Era um monstro. Era o protótipo de uso de anabolizante. Era um coração, que é um músculo, fica aumentado. Problemas com rins, problemas com fígado, todos os órgãos são afetados. Então, vai ter efeito colateral mais cedo ou mais tarde. Então, são substâncias proibidas. E a principal resolução disso tudo foi realmente pegar o nome do especialista, né, que está prescrevendo o uso de anabólicos e reter isso na farmácia, porque tem que ter responsabilidade. Você que é triatleta, o que você consome como um complemento alimentar, como um reforço alimentar? Perguntando aqui, francamente. Eu diria que todos os atletas hoje em dia precisam e devem tomar suplementos, porque é importante para a qualidade de vida. Você corre 2 horas, você não vai tomar só água. Você vai tomar um Gatorade, um isotônico. Você vai tomar um repositor de carboidrato. Isso é considerado suplemento. Você vai tomar aminoácidos essenciais. Só com alimentação, só com café, almoço e jantar, você não dá conta disso tudo. Com alimentação normal,
o que seria um atleta chamado de alto rendimento não Você repõe. não consegue, você está fora das competições, fora do alto nível. Então, hoje, um atleta de alto desempenho, como se diz, ele não existe sem Exatamente. complemento faz parte, alimentar, quer dizer, sem uma alimentação que já não tem mais a ver com o paladar. É a Com a necessidade- ingestão de produtos que fazem falta ao organismo. necessidade fisiológica. O exemplo mais hoje que nós temos contrário do governo é de que a creatina não é um alimento para atleta. Ela vai passar a ser. Hoje ela está enquadrada como um medicamento. Então, cada vez que o governo esbarra na projeção da tecnologia dos alimentos para atleta, mais será o índice em busca de performance por uso de substância proibida e ilícita. Então, o maior desempenho foi nas Olimpíadas, não é isso? Não, foi na Universidade. Você Eu fiz correu 10 quanto? e 20. 10 e 20. Eu fiz 10 e 20 na época e o recorde mundial era 9,98. 9,98. Eu E bati o você, recorde para sul-americano. correr 10 e 20, que treinamento você fazia? Olha, eram treinamentos naturais. Eu era da Universidade Gama Filho, né? Da equipe. Nós tínhamos nutricionistas já naquela época. Nós tínhamos médicos. Quer dizer, nós tínhamos uma estrutura da Gama Filho toda voltada para a gente. E o que a gente tomava mais era vitamina B12. E a gente achava aquilo... O que é isso? Pô, está me dando o quê? Porque nós tínhamos ouvido falar em anabolizante. Essa área de fisiculturismo é onde é o pessoal que está sempre na ponta, né? É impressionante, são os números, os resultados positivos e a frieza do atleta, não é interessante se foi pego ou não, para ele é uma vida, amanhã, outro dia, ele não tem pingo de pudor em relação a estar incluso como um atleta positivado ou como um atleta negativado, né? Isso é uma coisa que se generalizou. Isso virou a febre da academia. Onde você vai na academia? Hoje o índice, 60% das academias, os maiores consumidores são as mulheres, por questões de estética, e 40% entre os homens em academias. No total de 22 mil academias no país, cada 10 que você entrevista, 6 conhecem o que é esteroides anabolizantes. E consome. E consome alguma forma indireta. Por termogênicos, que são suplementos que não são aprovados pela Anvisa, mas que estão dentro do mercado e que são considerados doping. E quais são as consequências disso para a saúde? Nós temos catalogado 64 tipos de anomalias, desde câncer hepático, encolhimento de testículo, queda de cabelo, agressividade absurda, câncer de próstata, esterilidade, inuquismo, prática também nós temos também acne absurda, você percebe nessas pessoas, acne é o mau hálito. Sinal externo mais A agressividade presente. é o número 1 que a gente vê nesse cotidiano. A agressividade. Que é vinculada à testosterona, né? E, Sandra, agora o atleta que sofre uma lesão e que entra em tratamento, ele normalmente tem que tomar algum tipo de medicamento. Como é que é essa relação com o controle antidoping? O anti-inflamatório, de uma maneira geral, não é proibido. Então, o atleta pode usar corticoide tópico. O corticoide aplicado, injeção intraarticular, não é permitido, porque é um esteroide. E, apesar de você ter o benefício do tratamento localizado, você tem um possível ganho de performance pelo uso de anabólico. Corrigindo a doutora Sandra, o corticosteroona aplicado direto hoje pela Agência Mundial de Antidoping, a partir de 2010, será permitido desde que comunicado com antecedência o tratamento através da unidade terapêutica, Sob um formulário, sobre um formulário específico. Assim como a inclusão do próprio clenbuterol, né? Salbutamol, perdão, que poderá ser permitido até um certo tipo de dosagem. Isso só entra para 2010. Nada que supere a condição de limite de ganho de desempenho. Quer dizer, são substâncias, esse clenbuterol e o beta-2 agonista são usados para indivíduos asmáticos, né, que precisa fazer o tratamento de doença, e a aplicação